Olá, eu sou Patrícia Dias, eu sou consultora em sono infantil e eu tô aqui para poder mostrar mais sobre como o sono pode ser vivido de uma maneira mais leve, como você pode aproveitar a maternidade, porque sono é uma coisa fisiológica, todo mundo precisa dormir. Você precisa dormir e o seu filho também precisa dormir, e você vai ter que encarar isso pro resto da vida. Então, quanto antes você começar, melhor, e melhor você entender realmente o que funciona, como funciona, por que tem que ser desse jeito, do que você ficar ouvindo pitacos de um lado, de outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e no fim você não saber ali, tipo, realmente o que fazer. Então, no vídeo de hoje, o que que a gente vai falar? Deixa eu pegar aqui o meu para saber qual vai ser o tema certinho. Vamos falar um pouquinho sobre mudanças na rotina e como é que você lida. Rotina é um assunto muito importante, vai ter um vídeo aqui no canal que também fala sobre rotina, como você construir a sua rotina, mas hoje, eu não sei se esse vídeo vai estar antes ou depois desse, mas hoje a gente vai falar sobre quando tem mudanças, como você lida com isso. Porque muitos pais ficam muito preocupados em como lidar com a rotina depois, né, quando você tem uma mudança. E aí os pais acham que, então eu não quero ter filho, ou antes de ter filho, ou então agora que eu tive filho eu não vou ter mais vida social, eu não posso mais sair de casa, eu não vou fazer nada, porque eu tenho que viver em função do sono do meu filho. E não é assim que as coisas funcionam, você pode sim ter vida social. O que você precisa entender é que exceções acontecem, e essas exceções fazem parte da rotina, fazem parte do nosso dia a dia, e então a gente tem que saber como lidar com ela. Quando a gente sabe como lidar com ela, fica muito mais fácil. E você se prepara, psicologicamente para o que vai acontecer. Então eu vou dar um exemplo, porque eu gosto de dar exemplo, porque fica mais fácil de você visualizar e de você entender o que acontece. Então, por exemplo, você tem uma festa, tá bom? Então você tem uma festa à noite, uma festa, vamos fazer uma festa infantil, à noite. E você tem um bebê de mais ou menos aí 6 meses. O seu bebê de 6 meses, ele não vai conseguir ficar muito tempo acordado, porque ele vai dormir, ele vai acabar dormindo até cedo. E a festa vai ser à noite, aí você tem algumas opções. E aí você fala: "Ah, tá bom, o que que eu vou fazer? Ou eu vou nessa festa, ou eu não vou nessa festa, ou eu vou nessa festa e faço meu filho dormir nessa festa, ou eu vou nessa festa e quando chegar a hora do meu filho, que ele já estiver irritado, tal, eu venho embora". Então, na verdade, você tem 4 opções, né, ir, e aí se você for, você tem 2 opções, o que fazer, ou não ir. Então isso vai ser uma mudança na sua rotina, certo? Porque a sua rotina é todo dia, tal horário, seu filho dorme. Só que agora você tem essa festa e você tem que fazer essa escolha. E lembra que para cada escolha você tem uma consequência. Então, se você escolher ir, vá e aproveite. Só que se prepare para o que você vai fazer quando alguma coisa acontecer. Então, o que pode acontecer? Quando você vai chegar nessa festa, o seu filho está acostumado a dormir, por exemplo, que seja 8h30 da noite. Então, o que pode acontecer? Você sair com seu filho e ele sair dormindo, porque ele já dormiu, e ele chegar na festa e continuar dormindo, ótimo, maravilha, é o sonho de toda mãe, porque você vai conseguir aproveitar a festa e seu filho vai estar dormindo, então você não vai ter que se preocupar com isso. Só que com o barulho, ele pode acabar acordando. E aí ele vai acordar e aí ele vai, muitas vezes, estranhar o lugar, ou as pessoas vão querer ver, vão começar a falar com ele pode ficar um pouco assim, ainda mais nessa idade que eu falei dos 6 meses, mas a gente vai continuar nessa idade. Então, dos 6 meses, ele pode ficar um pouco, não querer, um pouco arredio e se assustar quando acordar, ou ele pode acordar, desculpa, logo quando ele chegar. Quando você chegar na festa, você saiu ali do carro, por exemplo, ele acordou, e tá bom, ótimo. E ele ficou super bem e tudo bem. E aí você tem 2 escolhas, lembra que eu falei pra você? Você vai escolher ou quando ele estiver com sono, você fazer ele dormir na festa, ou quando você perceber que ele tá com sono, você ir embora pra sua casa. E aí o seu filho vai ficar ali acordado, ele vai ficar em torno de mais ou menos, ele tá com 6 meses, então umas 2 horinhas ali ele vai aguentar, seria o ideal, tá, para ele, em torno de umas 2 horas, só que ele vai estar recebendo estímulo, conforme ele tá vendo as pessoas, ainda mais numa festa infantil, ele vai estar ali vendo criança, ele vai estar ouvindo música, ele vai estar vendo as pessoas, e aí ele vai estar estimulado. Então isso significa o quê? Que o seu filho pode conseguir ficar mais tempo acordado. Provavelmente ele vai conseguir, porque vai passar essas 2 horinhas que ele precisaria ali ficar acordado, e ele vai conseguir ficar mais tempo porque ele está sendo estimulado. E quanto mais estímulo ele recebe, mais ele consegue ficar acordado
E aí, muitas vezes pode ser que ele fique acordado de boa. Só que aquilo, passou do tempo dele dormir. Então ele aguentou, ele brincou, ele aproveitou, assim como você e tal, e passou do tempo. Então, quando chegar a hora que ele estiver ali já extremamente cansado, ele vai demonstrar isso para você, provavelmente através do choro, porque aí já cansou. É tipo assim, eu já cansei, agora eu não quero mais. Tipo, eu fui numa festa e eu brinquei bastante, mas agora eu cansei, não quero, tô com sono. E isso acontece até com as crianças mais velhas, certo? Então, só que com a criança mais velha, ela vai te falar isso. Ela vai falar, mamãe, eu tô com sono, quero ir embora, eu cansei. Ou você vai perceber que fala, por que você tá irritado? Ah, porque eu não quero mais brincar. Então, a criança mais velha vai conseguir te demonstrar isso muitas vezes através da fala. As crianças menores não. E aí você vai ter que ter essa sensibilidade, você vai ter que, por isso que você precisa entender para você saber o que fazer. E aí quando você perceber que o seu filho cansou, que já deu o limite dele, você vai escolher uma daquelas opções que eu te dei, ou fazer ele dormir na festa ou ir embora para sua casa. Se tiver um lugar, se é uma festa de criança, muitas vezes, dependendo do lugar, você consegue ir para um lugar mais tranquilo, fora ali da muvuca, e aí você consegue fazer o seu filho dormir ali mesmo. Então, se você tá num buffet, muitas vezes tem aquela área baby, e aí tem um lugar para a mãe amamentar, tem a área ali que a mãe consegue, tem às vezes até bercinho, caminha, e aí você consegue fazer seu filho dormir ali. Se não tivesse, você tá na casa de alguém, por exemplo, ou você tá num salão de festa, se é de alguém da família, você pode, por exemplo, falar, posso ir lá no quarto que eu vou fazer meu filho dormir? Tranquilo. Se é na casa, também você consegue fazer isso. Só que se não for, o que você pode fazer? Sair. Então, você tá no salão de festas, tá? Por exemplo, você pode sair do salão de festas, e aí você, se você tiver um carrinho, por exemplo, se você tiver com um sling, você pode, ou mesmo no colo, você pega seu filho, você sai, vai dar uma volta, você vai sair da agitação, você vai sair daquele barulho para o seu filho se concentrar em você. Porque se você continuar ali querendo fazer com que ele durma no meio da festa, com as crianças brincando, o barulho acontecendo, a música ali, tipo, tocando, ele não vai dormir, ele vai continuar ali estimulado, só que aí ele vai começar a ficar irritado, porque ele chegou no limite dele, e aí ele precisa dormir, e aí aquilo já não vai estar mais legal. Ele vai ficar chorando, 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 e você vai começar, não tá legal, tipo, esse choro não tá legal, você vai começar, as pessoas vão começar a chegar perto de você para te dar pitaco, para falar o que você tem que fazer, você vai ficar meio aqui ali sem saber o que fazer, você vai começar a ficar nervosa por causa daquele choro, e aí você nervosa, o seu filho vai sentir isso, ele vai ficar mais nervoso, ao invés de se acalmar, ele vai ficar pior, e aí vai ficar ruim. Então, para não acontecer isso, se você decidir ficar na festa e tem um lugar que você consiga levar o seu filho, seja para fora da festa ou na festa, um lugar mais tranquilo para o seu filho dormir, faça isso. E beleza. E aí você vai ter que ver, se, né, se de repente ele dormir no carrinho e aí ele conseguir depois voltar e continuar ali, beleza. Se ele tiver um lugar para poder dormir, você deixa. Se for na casa de alguém, você vai estar ali, tipo, né, então você tá no quarto, você consegue ir lá ver. Se tem essa área baby, muitas vezes tem uma pessoa que fica cuidando ali, então você pode ir lá e também outras pessoas podem ir lá e dar uma olhada para ver o bebê como é que tá. Então, ou seja, você vai ter que ver ali o lugar onde você tá, nesse exemplo da festa, por exemplo, de uma festa infantil que eu tô te dando aí algumas possibilidades. Você optou que falou, não, eu prefiro ir para minha casa, porque pode acontecer isso, do meu filho começar a chorar, eu não tenho como sair da festa, ou então, né, tá chovendo e eu não tenho como sair do salão de festas, eu não tenho como passear com ele fora da festa, e na festa tá com muito barulho, eu prefiro ir embora. Então tá bom, você vai embora, e o seu filho pode ser que ele durma no caminho, dependendo da distância entre a festa e sua casa, pode ser que ele durma no caminho, ou pode ser que ele fique bem irritado no caminho, e aí vale a pena você amamentar ele, você dar uma acalmada nele, para dar uma relaxada nele, para depois ele dormir no caminho, ou quando chegar na sua casa, ou vai distraindo ele um pouquinho ali, ou você fica com ele ali atrás, cuidando ali dele, ele no, né, no bebê conforto, na cadeirinha, e você ali dando uma ajuda nele, um acolhimento nele ali no jeito que você pode dentro do carro, até chegar na sua casa. E aí, na sua casa, você lembra que passou do limite dele, passou do tempo dele dormir, então ele tá cansado. Então, ele muitas vezes ele não vai dormir
fácil. Pode ser que ele demore um pouco para dormir, pode ser que ele chore para dormir, mas é importante você acolher ele, você entender o que aconteceu. Falou, tudo bem, já passou do tempo dele dormir. E você não ficar nervosa com isso. O seu filho não estragou a sua festa, você conseguiu aproveitar, só que você tem que entender que você está com um bebê que muitas vezes não aguenta ficar muito mais tempo acordado. E se ele aguentar ficar muito mais tempo, na hora que ele chegar no limite dele, ele vai expressar esse cansaço, esse excesso de cansaço, esse excesso de estímulo através do choro, através da demora para dormir. E você sabendo como lidar com isso, agora que você está vendo meu vídeo, você sabe como lidar com isso, você vai ficar mais tranquila, vai falar, tudo bem, é uma exceção. Então é isso, quando você sai da sua rotina, são exceções que acontecem. E isso vai acontecer ao longo de toda a sua vida, né? Então, são exceções, não torne isso a regra. Você sair no final de semana, e o seu filho, por exemplo, não tirar uma soneca, é uma exceção. Você sair à noite, né, no final de semana, ou num dia aí você tem uma festa, você tem um jantar, é uma exceção. Ou você sair sem o seu filho ficar com uma babá, ou ficar com alguém da família, é uma exceção. Então, assim, são exceções. O que é importante é você saber como lidar, você observar o comportamento do seu filho e saber a hora que ele chegou no limite dele e você falar, tá bom, agora eu preciso tomar uma atitude. E aí você vai saber qual atitude tomar. Então é isso, ó, você saiu e o seu filho não tirou uma soneca. Então você sabe que ele vai estar mais cansado no final do dia. Então, muitas vezes você fala, tudo bem, ele não tirou a soneca agora, mas eu preciso ir embora, ou eu sei que mais tarde eu vou lidar com o choro. Você já se prepara para aquilo. Então, quando as mudanças, né, acontecem, quando você sai da rotina e essas mudanças acontecem, você já sabe como lidar. Então, você teve uma festa que, por exemplo, não podia ir criança, você deixou o bebê com uma babá, ou você deixou a criança com a avó, você sabe que lá a rotina é diferente da sua. Então, é uma exceção, você está saindo da rotina. Então, você sabe que está na casa da avó, por exemplo, então tá bom, de repente vai dormir um pouco mais tarde do que está habituado a dormir, mas está com a avó, deixa a avó ali cuidar. Ou então, quando você pegar, você vai ver que a criança está um pouco mais agitada porque não dormiu, ficou ali com a avó, ficou brincando, tal, e tipo, não dormiu. E aí você sabe que você vai ter que lidar com isso. Mas tá vendo como é diferente, como fica mais leve? Porque você sabe como lidar. Você sabe, tá bom, eu já sei que vai ser assim. Então, muitas vezes acontecia isso. Vou até te contar um caso aqui meu. Acontecia isso de, sei lá, eu vou precisar da minha mãe para o meu filho dormir. Eu vou ter que ir numa reunião de escola, por exemplo, e eu precisava que minha mãe ficasse em casa. E aí minha mãe fazia meu filho dormir. Fazia do jeito que ela, né, que ela conseguia, ela estava ali me ajudando, então ela fazia do jeito dela. Só que aquilo, muitas vezes ele enrolava, né, porque estava com a avó, queria aproveitar. Então, tipo, meu filho enrolava ali a avó e dormia mais tarde. Então, muitas vezes eu chegava ali da reunião e já era para meu filho estar dormindo, mas ele não estava. Mas tudo bem, entendeu? E ele, o importante foi que ele dormiu e foi uma exceção. Ah, tá bom, no outro dia pode ser que ele tenha dormido um pouco menos e aí no outro dia ele vai estar um pouco mais cansado. Pode ser que sim, mas aí eu já vou saber como lidar com isso. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu já sei que ele, de repente, eu vou ter que antecipar essa soneca dele. Aí, se ele precisava de 2 horas para ficar acordado, agora ele vai precisar de menos, porque ele fez uma soneca curta, porque ele não dormiu bem durante a noite. Então, você aprende a lidar com isso, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi justamente para te deixar mais tranquila, para falar, assim, que você pode ter vida social com o seu filho ou sem o seu filho, mas que, independente, você pode ter. Quanto maior, fica mais fácil, porque ele consegue se expressar, mas você também não precisa deixar de sair de casa só porque o seu filho é pequeno, você pode deixar, você faz as suas escolhas, e você, né, sabe o que fazer, conforme aquilo que você escolheu. Vai ficar muito mais fácil, você vai ver. E se você tiver com alguma dificuldade, ou você tiver com alguma dúvida, coloca aqui, lembra sempre de como colocar nos comentários, lembre de sempre curtir o vídeo, porque aí o YouTube percebe que esse vídeo é importante, é relevante, ele distribui para mais pessoas, e aí você ajuda que isso chegue para mais mães. Faz a sua parte também, compartilha direto para aquela sua amiga, para o grupo de mães que também precisam, que estão lidando com isso, que precisam entender melhor. Para você que se identifica comigo e que fala, caramba, eu preciso mandar para essa minha amiga, para esse grupo de mães, porque a Patrícia fala bem, ela fala legal, ela dá, tipo, ela consegue entender o que a gente passa. Eu sou mãe, né? Então, além de trabalhar com mães, eu também sou mãe, eu sei o que você está passando, então fica muito mais fácil poder explicar para você o que fazer, porque tudo isso que eu tô te falando, eu já vivenciei, então fica mais fácil de explicar também.
Então, lembra sempre de curtir, compartilhar, ajuda para que isso chegue cada vez mais mães, tá bom? E se você acha que fala: "Patrícia, mas eu não consigo, tipo, eu já tentei, eu não consigo, eu tenho medo de sair com meu filho, porque ele vai começar a chorar e eu não sei como lidar com o choro". Tem um vídeo também que fala sobre o choro, mas se você quiser conversar comigo pessoalmente, tem lá na descrição do vídeo, vai ter um link que você vai ver que você vai acessar a minha agenda, e lá vão ter algumas opções de horário, você consegue marcar um horário comigo, 30 minutos de consultoria gratuita, e aí a gente conversa pessoalmente. Porque muitas vezes é aquilo, você não vai precisar de um acompanhamento meu, você não vai precisar de um serviço meu, mas só ali a gente conversando, eu já vou conseguir te orientar sobre o que você está fazendo, e aí você vai conseguir ficar mais calmo, vai conseguir ficar mais tranquila. Porque é isso, a gente tem filho, a gente vai viver com o nosso filho, a gente tem que aprender a lidar com todas as situações que acontecem. Muitas vezes não vai ser da forma correta, não vai ser da forma que a gente imaginou, mas quando a gente está preparada, fica mais fácil da gente lidar com isso. E o sono faz parte da maternidade, faz parte da vida do seu filho, assim como faz parte da sua vida. Então você vai ter que lidar com isso para sempre agora, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Lembra de dar o seu joinha aí e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau!